Opa, Instagram avisando a todo mundo que eu tô online. Tudo bem com vocês? Muito boa noite. Meu amigo Murilão, quando entrar, me avisa aqui. Opa. Pessoal, tudo bem? Tranquilo? Tudo tranquilo, gente? Muito boa noite. Murilão, assim que entrar, me dá um ok. Eu vou fazer uma breve introdução aqui, enquanto o Instagram tá avisando a todo mundo. Deixa eu só botar aqui o tema da live. Enquanto vocês estão entrando, aproveita. Quem quer ganhar bônus, aproveita para esse comecinho de live. Já vai mandando um aviãozinho para todo mundo, que a gente vai deixar um presente disponível para vocês aqui no Instagram da AZ, se alcançarmos a meta de 200 pessoas. Ó, tô fixando aqui. Só fazer uma introduçãozinha aqui, viu, Murilo? Já te chamo. Ó, vamos lá. Muito boa noite. Como vocês sabem, toda segunda-feira nós... Opa, voltou, gente? Estão me vendo, estão me ouvindo? Tá tranquilo? A conexão aqui deu uma pausa. Mas vamos lá. Para quem não me conhece ainda, eu sou o engenheiro Felipe Soares. Esse é o nosso projeto 2020, onde todas as segundas-feiras a gente entra aqui com muito conteúdo de valor, muito conteúdo bacana de engenharia, o que a faculdade e o mercado não te ensinam sobre o que você tem que saber para ser um engenheiro de destaque. Hoje eu tô quebrando o protocolo. Geralmente as lives de segunda-feira sou apenas eu sozinho, é apenas o engenheiro Felipe Soares. Mas dessa vez eu convidei um convidado ilustre, eu convidei um grande engenheiro, na minha opinião, um dos melhores profissionais do país e o melhor orçamentista, na minha opinião, o grande engenheiro Murilo Reis, tá certo? Então, deixa eu dizer logo uma coisa antes de chamar ele. Se batermos as 200 pessoas, vai ter presente sim. Vamos ver algum bônus para disponibilizar para vocês, beleza? E agora eu vou convidar o meu grande parceiro Murilo Reis para a live de agora. Pessoal, vocês receberam um e-mail informando da live? Deixa eu só chamar o Murilo aqui, tá meio doido. Opa. Pessoal, vão falando aí, vocês estão me vendo, estão me ouvindo, vai no aviãozinho, velho, aproveita. Se chegarmos 200 pessoas, eu vou liberar um bônus exclusivo para vocês, como toda segunda-feira. Já chamei Murilo, tô aguardando só ele entrar aqui, a conexão talvez não esteja tão boa. Vocês devem ter percebido que eu não tô em casa, eu não tô no escritório. E aqui a internet às vezes fica caindo, dá um probleminha, tá tranquilo. Opa, deixa eu só ver aqui, Murilo tá chamando ele ainda não respondeu. E aí, gente, vão falando para mim de onde vocês são. Vocês são formados, são estudantes? Fala para mim enquanto o Murilo me responde aqui. Ó, hoje a gente vai falar não só sobre orçamento de obras, mas como utilizá-lo a nosso favor para se destacar dentro do canteiro. Fala, Murilão! Fala, grande Felipe. Beleza? Boa noite a todo mundo que está aí assistindo a gente. Cara, primeiramente eu quero agradecer mais uma vez a você por estar participando da nossa live. Murilo, para quem não sabe, além de grande parceiro profissional, é um grande amigo pessoal, um cara que eu tenho um carinho muito grande e uma das pessoas que eu mais admiro na área de engenharia. E sempre que ele faz live com a gente, bomba. Quando, na verdade, eu acho que já tem quase uns 6 meses que a gente não bate um papo ao vivo, né, Murilo? Acho que até mais. Cara, antes de mais nada, eu sei que todo mundo já conhece a sua pessoa, já conhece o profissional que é o Murilo Reis, mas se apresenta aqui para a nossa audiência para que a gente possa começar a bater um papo gostoso sobre engenharia. Bem, pessoal, para quem não me conhece, sou Murilo, sou engenheiro civil, já vou fazer 17 anos de formado. Nesses 17 anos eu trabalhei aproximadamente 5 anos em canteiro de obra, executando grandes obras, grandes empreendimentos. E depois passei num concurso, onde eu sou hoje engenheiro concursado de um banco público, trabalhando basicamente com análise de projetos de obras públicas, análise de licitações, acompanhamento das obras, até a finalização das mesmas. Além disso,
Eu tenho um mestrado, 4 pós-graduações na área de engenharia, atuo também como professor em uma faculdade aqui no Maranhão, sou coordenador de pós-graduação de uma outra faculdade, e entre algumas outras coisas que a gente faz aí nas redes sociais. Somente isso. O Murilo tem a minha idade, o que ele tem de engenheiro é a minha idade da minha vida pessoal. Tenho 17 anos apenas. Vamos lá. Gente, o que é que acontece? O Murilo, ele tem algumas especialidades, e entre elas é a parte de orçamentação. O Murilo é engenheiro orçamentista e, na minha opinião, é o melhor orçamentista do país, tá certo? Murilo, explana um pouco sobre o orçamento de obra, porque, na minha opinião, eu brinco que o orçamento de obra ele é o coração da engenharia, porque envolve o custo, envolve o financeiro. E qualquer engenheiro tem que ter conhecimento sobre orçamentação. Seja um engenheiro que esteja atuando no canteiro, seja um engenheiro que esteja fazendo projeto, porque se ele vai fazer um bom projeto, ele tem que ter noção do que está economizando para o cliente. Então, o orçamento ele é o coração da engenharia. E eu digo que você saber ler e interpretar projeto e levantar é o coração do orçamento. Fala um pouquinho sobre isso para que a galera entenda. Exatamente. É muito importante que todos os profissionais de engenharia de arquitetura tenham um conhecimento básico de orçamento de obras. Por quê? Porque não adianta você fazer o projeto mais bonito, não adianta você ser o melhor executor de obras se essa obra não for lucrativa. Então, isso tem que ser pensado desde a fase de projeto. Então, o arquiteto, quando está lá elaborando os traços dele, ele tem que pensar na complexidade da execução de cada um daqueles serviços, tem que pensar no custo de execução de cada um desses serviços, porque não adianta ficar muito no papel. A coisa tem que ficar funcional, né? Tem que ter uma facilidade de execução e que torne o custo o menor possível, porque, obviamente, que todo mundo vive de resultado, e resultado ele tem que ser aferido, ele tem que ser calculado. Então, o que acontece? É muito importante que as pessoas exatamente mentalizem isso, que independente se você gostar de projeto, de execução, você precisa entender um pouco de orçamento para que você foque nisso. E aí, vamos lá para como é que funcionam as etapas de um orçamento. O Felipe falou muito bem aí que uma coisa que é importante a gente saber é que a matéria básica, o material que eu preciso para fazer qualquer orçamento é ter um bom projeto. E botem na cabeça de vocês uma coisa. Quanto mais detalhado, quanto mais completo for o projeto, melhor será o teu orçamento, mais preciso ele será, tá certo? E quando eu falo a palavra projeto, é muito importante que vocês lembrem que o projeto não é só a planta baixa, o corte, porque muita gente, quando mentaliza a palavra projeto, na cabeça dela vem a planta baixa, vem o corte, mas é muito importante que você entenda que o projeto não é só a parte gráfica, não é só desenho, mas também tem a parte escrita, que é fundamental, que é o memorial descritivo, as especificações técnicas. Com essa matéria-prima, você precisa agora de uma pessoa que saiba ler essa matéria-prima, ou seja, uma pessoa que saiba ler e interpretar projetos. E aqui vai um detalhe muito importante, pessoal, que é importante que vocês tenham a humildade o suficiente para entender os limites de vocês. Até hoje, eu, Murilo, preciso, às vezes, chamar um colega para fazer um orçamento comigo. Quando é de uma obra que eu não tenha aquele grau de expertise, que eu nunca executei uma obra daquela, com certeza, ao eu ler o projeto, eu vou ter muito mais dificuldade do que uma pessoa que tem costume, que já é acostumado, que já é de canteiro de obra, daquele tipo de obra. Então, por exemplo, eu, Murilo, sei ler e interpretar bem o quê? Projeto de edificação, de saneamento, que é aquilo que eu já executei, que eu já tive lá no canteiro de obras. Quando chega para mim um projeto para me orçar de por exemplo, de um porto, já aconteceu, de uma obra portuária, opa, peraí, aqui a parte de orçamento é comigo, mas eu preciso chamar alguém aqui agora que vai conseguir ler aquele projeto e vai conseguir identificar muito mais coisas que eu não consigo, né? Eu tenho que ter essa humildade de saber que as parcerias, pessoal, são muito importantes. Independente da área da engenharia, da arquitetura, você vai ter que ter parceiros para lhe ajudar. E não importa, vamos imaginar aqui um colega que seja recém-formado ou que seja estudante, que tenha medo de pegar o primeiro orçamento. Não importa você pegar esse primeiro orçamento para fazer, e quando eu falo que orçamento pode imaginar na sua cabeça projeto ou qualquer outro serviço de engenharia, não importa se nesse primeiro tu não tem segurança para fazer. O que tu faz? Tu chama alguém para fazer contigo. Uma pessoa que te passe a segurança. Pô, eu peguei um orçamento, eu estudei pra caramba isso, mas ainda não tenho segurança para fazer, tô com medo. Eu chamo um colega para fazer junto comigo. Ele, nesse primeiro serviço, vai ganhar muito mais do que eu, porque ele que vai botar a mão na massa, só que ele vai me dar o quê? A segurança e a expertise para eu fazer o próximo depois, sem precisar dele. Então, pessoal, as parcerias são fundamentais. E aí, só para complementar aqui rapidinho, Felipe,
Depois que eu leio os projetos, né, eu vou levantar os quantitativos, que é exatamente pegar esses projetos e extrair dele as quantidades de cada serviço, tá? Então isso é fundamental e é muito importante entender os critérios, não é de qualquer jeito, não é simplesmente pegar uma área. Cada serviço tem um critério para levantar os quantitativos e é muito importante que vocês entendam isso. E isso é fundamental em relação ao tipo de banco de dados que vocês vão usar. Se eu vou usar a composição do SINAP, a regra é uma. Se eu vou usar o banco de dados do TCPO, a regra é outra. E eu preciso saber, inclusive, onde buscar essas informações, beleza? Depois que eu fiz isso, identifiquei, levantei os quantitativos, vou para a terceira parte, que é calcular as composições unitárias. Ou seja, saber quanto custa executar uma unidade de um serviço, tá certo? Findo essa etapa, que aí eu vou envolver custo de mão de obra, custo de material, e aí vai envolvendo custo de mão de obra, encargos sociais, encargos complementares, ou seja, coisas que não vai dar para a gente poder detalhar aqui na nossa live, porque o tempo é muito curto. Depois que findou essa parte que eu chamo de custo direto, ou seja, tudo aquilo que é o serviço da obra, eu vou pensar o seguinte, mas para executar essa obra aqui, eu preciso de quê de estrutura? E aí vem custo de canteiro de obra, custo de administração local, custo de ensaios tecnológicos de concreto. Tudo isso é o que eu chamo de custo indireto, que são custos acessórios àquele principal que é a obra. E isso, pessoal, 95% dos orçamentos que eu pego na minha vida não constam esses custos. Ora, se não constam esses custos, de onde é que vai sair o dinheiro para fazer isso? Já que tu vai ter que fazer, vai vir do teu lucro, vai começar a reduzir o teu lucro, beleza? E aí, por último, vem a questão do BDI. Né? Depois que eu somei todos os custos diretos e indiretos, eu vou para o BDI, né? Onde esse BDI eu vou levar em consideração as despesas indiretas, né? Que também a gente não vai ter tempo de detalhar todas aqui, mas envolve principalmente dentro dessas despesas indiretas. Os impostos, quando tu vai fazer um serviço e vai emitir nota fiscal, tu vai pagar imposto. E também o principal de tudo, que é o quê? O teu lucro. Agora, olha só, o lucro é a última coisa que tu coloca no teu orçamento. Mas se tu errar qualquer coisa que eu falei aqui para trás, é ele que vai sofrer. Entendeu? E aí o que acontece? Vai acontecer casos, e isso é muito comum, somente no início da carreira da pessoa, ela não sabe fazer orçamento ainda, enfim. E aí vai, às vezes, acabou a grana para fazer a obra, mas a obra não acabou. E aí vai ter que fazer o quê? Das duas, uma. Ou reduzir o seu lucro, né, até zerar, e às vezes até vai ficar no prejuízo, como já aconteceu com alguns colegas, ou então vai acontecer outra coisa que é muito ruim, que é o diminuir a qualidade. Eu vou diminuir aqui a especificação, vou diminuir aqui a espessura do asfalto, porque aí vai caber no meu orçamento. E aí, claro que isso é muito ruim para a própria imagem da tua empresa, beleza? Muito bom a sua explanação, Murilo. E uma coisa que as pessoas acreditam é que o orçamento é feito só para pegar a obra. E não é bem assim. Quando a gente vai tratar com o cliente, eu vou contar um fato que aconteceu na minha empresa, logo no comecinho. A minha irmã é arquiteta e a gente foi entrar em contato com o cliente para fazer a casa dele. E o que é que acontece? A gente, quando vai fazer um projeto, eu já tenho que ter um orçamento paramétrico, eu já tenho que parametrizar quanto meu cliente pode pagar. O que muitas vezes já aconteceu com a gente na casa da Silvana. A Silvana chegou lá, ela disse o que queria, a gente fez a casa dela, só que esqueceu de um pequeno detalhe. Silvana, quanto é que você tem disponível? Qual a sua dotação orçamentária? E ela viu a casa e fez, Felipe, essa casa não é para mim. E aí eu percebi que o cliente se frustrou. A gente fez outra casa, só que ela fechou com a gente fez, só que ela sempre ficou pensando na cabeça dela, porra, se fosse aquela outra ia ser muito mais foda. E o orçamento já entra antes mesmo de começar o projeto, porque eu tenho que saber se o cliente tem condições ou não. E aí a gente entra um pouquinho no orçamento paramétrico, não é isso, Murilo? De acordo com o grau de acabamento e saber quantos metros quadrados vai ter aproximadamente aquela edificação. Fala um pouquinho pra gente sobre esse orçamento paramétrico. Exatamente, Felipe. Olha só, pessoal, tem até gente aí na internet, né, que utiliza a seguinte terminologia. Fazer orçamento sem projeto, né? E assim, primeira coisa que eu preciso definir é o seguinte, o que a gente faz quando a gente utiliza só a planta baixa, na verdade não seria um orçamento, seria o que eu chamo de estimativa de custos, né, ou o orçamento paramétrico, como o Felipe está dizendo aí. Ele dá uma noção, a grosso modo, né, dos custos para executar uma determinada tipologia de obra, tá certo? E aí aqui vai duas dicas para o pessoal que está assistindo a gente aí. Se você está pensando em fazer uma obra residencial ou comercial, um dos locais que tu pode buscar essa informação é no site do Sinduscon da tua região ou no site chamado CUB Brasil. O que é CUB? Custo Unitário Básico, tá certo? Então tu vai ou no site do Sinduscon ou do CUB Brasil. Agora uma coisa que pouca gente sabe.
O Sinap, ele também tem informações de custo de metro quadrado para edificações habitacionais, mas também tem para outros tipos de edificações que são edificações públicas. Exemplo, vamos imaginar que alguém aqui trabalhe com uma prefeitura e precisa fazer uma quadra de esportes. Aí eu quero saber mais ou menos quanto custa um metro quadrado de uma quadra de esportes. Tu pode ir lá no site da Caixa, na área de downloads, e vai procurar um negócio lá chamado Sumário das Publicações, tá? Sinap, site da Caixa, downloads, aí vai lá em S de Sinap, aí tem Sinap, Sumário das Publicações. Clicou ali, tu vai encontrar que a Caixa tem 20 projetos, né, tipos, né, diversos tipos de obras diferentes, na maioria pública e residenciais, onde tu vai poder pegar lá um metro quadrado de construção. Agora é preciso, pessoal, a gente saber de um detalhe. O que está incluído nesse custo de metro quadrado, tá? O que está incluído nesse custo de metro quadrado é o chamado custo direto da obra, ou seja, para executar a parte de construção civil da obra básica. Por que eu estou dizendo isso? Porque se precisar de uma fundação mais complexa, não está incluído nesse custo. Se precisar, por exemplo, de um detalhe na fachada, em granito, em porcelanato, não está incluso. Se precisar de algum tipo de equipamento nessa edificação, como um elevador, por exemplo, não está incluso. Então, lá exatamente, você vai precisar buscar dois materiais de referência. Um é a norma, se tu utilizar o CUB do Sinduscom, né, lá do CUB Brasil, tu vai ter que buscar a norma 12.721. Se tu buscar o do Sinap, lá no catálogo do Sinap, quando tu baixar, já vem lá essas informações. Olha, não está incluído nesse custo isso, e obviamente que não está incluído nesses custos o BDI, claro. Tá? Então, ou seja, é o custo para fazer a obra e ficar no 0 a 0. Agora, um outro detalhe que é muito importante. Esse custo leva em consideração o valor de material e mão de obra, só que levando em consideração que a mão de obra será toda registrada em carteira de trabalho, pagando todos os encargos sociais. E aí é que vai um grande detalhe. Se você é um construtor, pequeno construtor, para fazer uma casa, enfim, de um cliente, tu dificilmente vai assinar a carteira de trabalho de todas as pessoas. Tu vai fazer o quê? Um contrato de empreitada. Tu vai pegar uma equipe de profissionais, né? Vai fazer um contrato, isso é muito importante para que você não venha depois a sofrer ações judiciais. Vai fazer um contratinho com eles, um contrato por obra certa. E aí vai ter lá um determinado valor. É muito importante que você, que vai trabalhar com pequenas construções, comece a pesquisar na sua cidade quanto que a mão de obra está cobrando para fazer esse serviço como empreitada. Que muitas vezes esse valor é muito diferente do valor que o Sinap considera, porque o Sinap está considerando tu formalizando todos os trabalhadores, ok? E isso pode sim gerar uma diferença muito grande do custo. Então, de repente, se tu não tem muita experiência, tu pega o valor do CUB lá do Sinduscom, multiplica pela área da casa do teu cliente e apresenta para ele. O teu concorrente que já tem mais experiência, já sabe os custos locais, ele vai ter um orçamento muitas vezes mais baixo que o teu e vai levar. Então é muito importante que tu comece a pesquisar no mercado. Por exemplo, aqui no Maranhão, hoje a gente estava conversando no grupo do curso aqui, o pessoal que constrói casa estava dizendo que aqui o custo de construção de uma equipe para poder deixar uma casa pronta, uma casa de médio padrão, está em torno aí de 300 a 350 reais um metro quadrado. Ok? Então eu posso pegar esse valor como parâmetro, né? Verificar quanto é o custo aproximado de material, né, por metro quadrado. Isso também dá para eu fazer utilizando essas tabelas de referência que eu falei. E aí eu tenho uma precisão muito maior para passar para o meu cliente. Mas sempre ressaltando para o teu cliente o seguinte: olha, esse valor é um valor ainda a grosso modo. Ou seja, uma diferençazinha depois quando tu fizer um orçamento detalhado, que é todos os projetos, uma diferença ali de 10%, 15% para mais ou para menos, é relativamente normal. Então isso tem que ficar bem claro para o teu cliente. Algo interessante que você falou, hoje eu postei a foto de uma casa que eu estou botando para vender, a gente terminou ela, e aí a gente está com algumas casas para vender. O que é que acontece? O pessoal viu o preço do CUB. Aqui na minha região está em torno de R$ 1.250 o metro quadrado. Só que eu, Felipe, consigo executar entre R$ 750 e R$ 820 um metro quadrado entre material e mão de obra. Se eu for pegar e passar aquele preço para por exemplo, uma construtora maior que quer me terceirizar, ele não vai fechar comigo. Então, até para você que está começando, uma dica que o Murilo deu aí para vocês pegarem é o seguinte: pega o CUB como parâmetro, só que não usa ele. Se você não tem experiência, não tem segurança, faz o seguinte:
Pega esse padrão de casa e manda para 3 empresas e vê o que, é que o mercado está cobrando, porque você pega o seu parâmetro, compara com essas 3. Se o seu estiver muito acima, peraí, tem alguma coisa errada. Se estiver muito abaixo, também. Agora, a melhor forma é o que o Murilo falou. Pega uma equipe de mão de obra, vê quanto vai cobrar de mão de obra e estima o material. O material é bem mais fácil de levantar do que a mão de obra. Então, eu acho que essa é a melhor maneira, principalmente para pequenas empresas, como ele falou. Um outro detalhe, né, Murilo, é que o Sinap, ele geralmente, ele tem um valor, aqui na minha região, tá? Isso é relativo, um pouco acima do mercado. E eu gostaria que você explicasse ao pessoal o porquê disso. Eu já falei sobre isso, mas ninguém melhor que você, que é da Caixa Econômica, para dar essa explicação. Bem, vamos lá, pessoal. Muitas pessoas, e isso é um grande problema que eu vejo hoje na engenharia, elas querem encontrar as coisas prontinhas, né? Elas não querem pegar um telefone e ligar para o fornecedor para perguntar o preço do material. Eles querem que tenha uma tabela onde eles vão na internet, já pesquisam e a coisa já sai pronta. Botem uma coisa na cabeça de vocês aí. Se o trabalho que vocês fazem hoje conseguir ser substituído por uma tabela ou por um software, daqui a 10 anos está todo mundo desempregado. O que vai sobrar de emprego é quem consegue parametrizar o sistema. Ou seja, é esse trabalho de pegar essa informação, comparar, analisar, essa pessoa ela nunca será substituída, tá certo? Então, muitas pessoas, elas querem pegar lá, por exemplo, o valor do Sinap. O Sinap, pessoal, para quem não conhece, é um sistema de pesquisa de preço, tá certo? Que é atualizado mensalmente pela Caixa Econômica. Então, tu vai lá no site da Caixa, como eu falei para vocês, página da Caixa Econômica, né? www.caixa.gov.br, downloads Sinap. Lá vai ter a separação por estado. Estado do Maranhão, do Piauí, da Alagoas, etc e tal. Quando tu clicar lá, vai aparecer o último mês que tem o preço, tá certo? E lá tem uma pesquisa para todos os insumos da construção civil, né? Basicamente, 99% dos insumos tu vai encontrar lá. Só que é importante vocês entenderem algumas coisas sobre esse preço. Primeiro, esse preço é pesquisado na capital do estado. Ou seja, no caso lá de Felipe, que é no município de Atalaia, não funciona esse preço. O preço é pesquisado em Maceió. Segunda coisa que vocês precisam saber. O IBGE, ao pesquisar o preço, ele não pesquisa, por exemplo, olha, quanto é que custa aí 200 sacos de cimento, que é a compra em quantidade. Com certeza o Felipe, quando foi construir a casa dele, ele não comprou de um em um saco, né? O IBGE pesquisa o seguinte, ei, quanto é que é um saco de cimento? Então, óbvio que é aquele preço de tabela, é aquele preço cheio, é o preço sem barganhar, é o preço sem chorar, entenderam? Então, e outra coisa interessante, o Sinap pesquisa no mínimo 3 fornecedores. Então vamos imaginar o seguinte, que o Sinap achou o cimento R$20 na primeira loja, R$22 na segunda loja e R$30 na terceira loja, né? Encontrou 3 preços. Qual é o preço que o Sinap utiliza? O menor, o maior, a média? Não, nenhum desses 3. O Sinap utiliza o valor da mediana. A mediana é o quê? O valor do meio entre esses 3. Então, por exemplo, se eu tenho 20, 22 e 30, o valor que vai para o Sinap é o de 22. Ora, se o IBGE encontrou uma loja que já vendia a 20, vendendo só de um saco, imagine se eu chegar nessa loja que vendia de 20 e dizer que eu quero comprar 100 sacos. É óbvio que o desconto é muito maior. E aí, pessoal, tem um detalhe. A Polícia Federal fez um estudo exatamente sobre isso, sobre o Sinap. E aí ela chegou na seguinte conclusão. Ela pegou várias obras em andamento e comparou o que a construtora estava comprando efetivamente, valor de nota fiscal, com o valor do Sinap. E aí pegou os principais insumos da obra. Por exemplo, no no cimento, o desconto que a construtora ganhava em relação ao que estava no Sinap era só de 5% quando comprava em grande quantidade. Mas teve item, pessoal, que chegou a um desconto de 70%. Ou seja, o valor do Sinap estava 70% mais alto que o valor que as construtoras estavam comprando quando compravam em grande quantidade. Que era o caso, por exemplo, esse 70% eu me lembro bem, que eram os metais, né? Torneira, chuveiro, etc. e tal. Então, pessoal, nada vai substituir o nosso trabalho de pegar o telefone, de visitar a loja de material de construção e de fazer essa pesquisa de preço. Isso é fundamental para fazer um orçamento. Não fiquem bitolados em tabelas prontas de internet, porque a possibilidade que vocês têm de ter prejuízo é muito grande, ou de apresentar orçamentos muito altos e não pegar as obras, não pegar os contratos. É exatamente isso. E outra coisa que é muito importante, não adianta você contratar o Murilo Reis para fazer o seu orçamento, ele fazer o orçamento perfeito
e você não ser um bom gestor de obra, porque provavelmente esse orçamento vai furar. Então, o orçamento da obra, assim como o planejamento, ele deve ser monitorado semanalmente, quinzenalmente, serviço por serviço e mensalmente. Porque de que adianta você ter fechado um orçamento perfeito de R$18, mas durante a gestão, por desperdício de material, por falta de controle de mão de obra, o teu rebote está custando 22. Aí a culpa é do orçamentista? Fala um pouquinho da importância do gestor conhecer o orçamento de obra, Murilo. Pessoal, eu vou dar uma dica para vocês aqui e assim, desde que eu comecei lá como estagiário no quarto período, até estagiei durante toda a graduação e depois entrei logo direto, assim quando me formei, já estava empregado em execução de obras. E se tem uma coisa que fez total diferença na minha vida, desde quando estagiário, eu com 3 meses de estágio já recebi propostas da empresa que eu estava para atuar não mais como estagiário, mas como assistente de engenharia no quarto período, no escritório da empresa. Mas o principal motivo que me fez ter sucesso enquanto estagiário, enquanto profissional de execução de obras, foi exatamente isso que o Felipe falou. Pessoal, entendam que o executor de obra, ele é principalmente um gestor. Ele vai ter muito mais atividades de administrador do que basicamente de técnico, né? Se eu tiver um projeto bem feito, que foi bem estudado, tu praticamente vai ter zero técnica durante a obra, porque está tudo lá escrito, tu vai só ter a certeza de que estão sendo montados corretamente, que o aço está na posição correta, enfim. Mas fazer esse monitoramento de consumo de material, porque, por exemplo, quando eu faço um orçamento, eu vou ter que especificar o seguinte, olha, eu vou gastar 400 quilos de cimento por metro cúbico de concreto. Se eu gastar 450, o orçamento já vai furar. Eu já vou ter prejuízo perto daquilo que eu previ. Ou seja, o orçamento ele faz uma previsão de consumo. E se isso na obra não acontecer, tu vai ter problema. E aí por que não pode acontecer? Por inépcia do profissional, do pedreiro, que está desperdiçando, por desperdício, por furto, que acontece muito em canteiro de obra. Assim, tem uma série. E tem também a má execução. Então, por exemplo, o Felipe gosta muito de postar uma foto lá do reboco, né? Tu colocou no teu orçamento que o reboco vai ter 1 centímetro. Aí chega na obra, tá lá 5 centímetros de reboco. Ora, é claro como é que um orçamento desse vai funcionar, gente? Nunca. E a outra coisa também que é importante é tu aferir a produtividade do profissional. Porque é a mesma coisa. Lá na composição de custo, eu vou dizer o seguinte, olha, o meu pedreiro, a cada metro quadrado, ele vai gastar, por exemplo, estou chutando, tá, pessoal? Meia hora. Então, eu botei lá que ele vai fazer 1 metro quadrado de alvenaria em meia hora. Então, ou seja, no final do dia, ele vai fazer quanto? Ora, 1 hora ele faz 2 metros quadrados, num dia de 8 horas ele faz 16 metros quadrados. Então, foi isso que eu previ no meu orçamento. Se chegar no final de uma semana, o meu pedreiro não está conseguindo fazer 16 metros quadrados por dia em média, o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai levar mais tempo para fazer aquele serviço. Se era para ele acabar em 1 semana, vai demorar mais do que isso. Por quê? Porque ele não fez 16 metros por dia que tu previu no teu orçamento, no teu planejamento. E aí, isso com certeza, levando mais tempo, custa mais caro. Então, eu tenho que ser aquele cara, o chato do Excel, o chato da planilha, né? Andar com esse controle semanal. Início da semana, a meta é essa. Final da semana, bateu a meta? Não, não bateu? O que aconteceu? Vamos investigar para saber e para a semana que vem tomar medidas para corrigir isso, ok? Eu não posso deixar a coisa ir acumulando, né? Então, eu preciso aferir isso para saber, porque se eu estimei uma produtividade de 16 metros quadrados por dia, se ele não fizer isso, demorar mais tempo para fazer o mesmo serviço, vai custar mais caro. Agora, um detalhe muito importante, pessoal. Cuidado também se o profissional levar menos tempo para fazer o serviço. Por exemplo, ele tem 16 metros quadrados por dia, só que o teu está fazendo 25. É bom? Depende, né? Tu precisa investigar. Será que ele não está fazendo o serviço de qualquer jeito, com pressa, queimando etapas, pulando etapas para poder produzir mais, terminar o serviço mais rápido? E lá na frente tu vai ter problema com as manifestações patológicas que vão aparecer. Então toma cuidado, porque você tem que chegar ali e ter certeza de que ele está fazendo da forma correta. Mas nunca esquecer de conferir, de aferir a produtividade e o consumo de materiais na obra. Senão não tem orçamento que dê jeito.
Você me fez lembrar de uma história agora do João. A gente tinha um estagiário, o que é que acontece? Quando a gente faz o orçamento da pré-obra, a gente já tem um planejamento quanto tempo vai demorar, o que tem que ser feito a cada semana, e a gente cobra ele. E certo dia eu disse, João, como é que tá o revestimento? Ele fez, tá filé. E aí a argamassa sobrou, ele fez, sobrou 15 sacos. Eu fiz, quantos? 15 sacos. Beleza, eu digo, rapaz, alguma coisa tá errada, João. Ele fez, não, pô, porque o cara economizou que só pô. Eu digo, João, veja só. Uma coisa é sobrar 2 sacos, porque o piso estava bem nivelado, bonitinho, 3 sacos. Mais 15, ou esse cara não fez 2 colas e essa cerâmica vai saltar. Dito e feito, a cola soltou. Eu tenho que ter cuidado com os extremos. Do que está muito rápido, com certeza a parede vai estar fora de squad, fora de prumo, eu vou gastar no reboco. Se o cara fez o meu porcelanato muito rápido, possivelmente vai me soltar, vai desplacar. Então eu tenho que ter muito cuidado com isso. E para você que está começando agora, você que está estagiando, eu vou dar uma dica. A maioria das empresas, os caras que estão lá, eles costumam te dar uma FVS para responder. Aí você vai lá na FVS, marca lá. Tá limpinho, tá não sei o quê, e esquece de botar o mais importante. Na minha opinião, o que me fez crescer muito na Arquitec era usar o verso da FVS. Eu usava o verso e colocava lá, consumido tantos sacos de argamassa, tantas caixas de cerâmica, equipe ABC. Equipe, aí outra FVS de outro canto, que fez outro apartamento, gastou tanto, tanto e tanto. O que é que eu fazia? Comparava. Pegava melhor e dizia, olha, vocês estão perdendo para eles, criava uma competitividade saudável e um parâmetro de sempre usar a melhor equipe como referência. Criava uma competição saudável, as pessoas começavam a um tirar onda com o outro e, tipo, se você tem que ter um controle, se esse jeito não está funcionando, qual é o jeito certo? Da tarefa, da produção. Existem formas da gente estimular a produtividade dentro do canteiro. O gestor da obra, ele é fundamental conhecer de orçamento. Inclusive, porque muitos serviços a gente não faz, Murilo. Tem serviço que é específico, a minha equipe não trabalha com gesso. O que é que eu vou fazer? Eu estimei no orçamento um valor, eu vou fazer cotação com outras empresas que fazem aquele determinado serviço. Eu tenho que saber até onde eu posso pagar, o que eu posso pagar e o que é que vai incidir de imposto para mim para não superar o que estava no meu orçamento. Exatamente. E isso que tu falaste aí é fundamental para que a gente... e aí sim vem a parte da técnica, né? Eu preciso saber como conferir o serviço que o profissional está fazendo, né? Então eu preciso instruir. Aí eu vou dar uma dica para o pessoal aqui. Pessoal, os principais fornecedores de materiais, né? De argamassa, de piso, eles costumam fazer treinamentos gratuitos nas suas lojas, né? Como demonstração. E é fundamental que você ou vá pessoalmente, né? Ou mande a equipe de vocês para visitar. Se tu comprar em grande quantidade, tu pode até mesmo exigir que vá na tua obra. Exemplo, eu comprei toda a argamassa com o fornecedor X, ou da marca tal. Eu falo, olha, eu quero uma pessoa para ir lá treinar o meu pessoal. E aí muitas vezes eles vão na obra e fazem um treinamento com a tua equipe, né? E aí aquele pedreiro que, mas eu fiz a vida toda de outra maneira e deu certo, né? É porque ele não fica na obra, no imóvel depois para ver se deu tudo certo. Ele acha que deu certo, mas pode ser que lá na frente tenha patologia. Então, tu vai aprender toda a forma de execução correta, aí teus operários estão lá aprendendo contigo, e aí, aprender é isso mesmo? No primeiro dia, tu fica lá no pé deles. A partir do segundo, tu tem que soltar eles, porque não tem como ter um fiscal para cada serviço, né? Na obra não dá para fazer isso. Agora, o que eu fazia, por exemplo? Vou dar um exemplo aqui da cerâmica, que era uma coisa que me preocupava muito. A construtora que eu trabalhei tinha um histórico muito ruim de cerâmica descolar. E eu peguei e disse, cara, na minha obra isso não vai acontecer. E aí eu peguei, estudei muito sobre revestimento cerâmico para poder saber tudo. E aí o que acontece? Durante a execução da cerâmica, depois que o pessoal aprendeu a técnica correta, que eu soltei ele, que eu vi que eles aprenderam, mas tem sempre o perigo daquele negócio, né? No outro dia, quando não tem ninguém perto deles, eles voltam a fazer do jeito antigo porque produz mais. E aí o que acontece? Eu aprendi como é que eu identificava pelo verso da cerâmica se ela foi bem assentada. Então eu chegava no final do dia lá, aí tira para mim essa cerâmica bem aqui, escolher 3 cerâmicas aleatórias no ambiente, pedia pro cara tirar, porque enquanto ainda não estava totalmente colada, né? Ele começou a colar de manhã, e aí eu pedia para ele tirar e mostrar o verso. Se daquelas 3, 2 tivesse com sintomas que foi mal colada, eu mandava ele tirar a cerâmica todinha e perder um dia de produção. Era ruim para mim? Era péssimo, porque eu perdia produção, perdia material, porque ele tinha que raspar aquela argamassa todinha, desperdiçava o material, só que eu tinha certeza que ele só ia fazer isso uma vez.
porque ele ia ficar com medo de no outro dia eu chegar lá, mandar ele fazer isso de novo. Então, era um investimento, digamos assim, eu perdia um recurso para ensinar o cara a ele fazer correto e eu não ter problemas. E aí, com isso, a obra ficou lá, tem 15 anos e nunca desplacou uma peça, porque a gente ensinou, controlou, fiscalizou a execução do serviço. Essa é a verdadeira ensinamento de obra. Gente, o que eu vou falar agora, cuidado para não me interpretar mal. A gente só aprendeu a usar cinto de segurança quando começou a ser multado. E na obra o pessoal só vai começar a te respeitar muitas vezes ou fazer do jeito que você quer, porque ele já construiu daquele jeito há 30 anos, quando você fizer sair do bolso dele, que nem o Murilo fez. Isso é fato. E aí eu comprava muita briga, eu fui pouquinho ameaçado de morte no Eric Ferraz, que eu nem imagino. Você imaginar, Murilo, que furaram de pneu, que quebraram o vidro do meu carro, não foi brincadeira. BO, TCO, tudo aberto contra mim. E hoje eu estou feliz. Murilo, agora deixa eu perguntar outra coisa para você. Você, enquanto funcionário da Caixa, você recebe vários orçamentos de várias cidades. Aqui, pelo menos, funciona assim. O que é que você percebe que tem a maior quantidade de erros em quais tipos de serviço? Se você fosse classificar 3 erros mais comuns, quais seriam? Bem, olha só, pessoal. Eu vou falar uma coisa aqui que pode até parecer chocante, mas eu costumo dizer que nesses 13 anos que eu trabalho no banco público, eu posso conferir nos dedos da mão quantas vezes eu recebi um orçamento que eu pude aceitar de primeira, né? Sempre tem algo para ser corrigido. E aí vamos aqui falar dos principais problemas que tem. Primeiro, erro de quantitativo mesmo, né? Muitas vezes esse erro pode ser erro mesmo, ou seja, a pessoa não sabe fazer o levantamento, ou pode ser malandragem, né? Botar ali um quantitativo exagerado para poder inflar o orçamento da obra, e a gente tem que ficar de olho nisso. Mas muitas vezes é realmente erro, a pessoa não sabe levantar o quantitativo. Um outro problema que acontece bastante é o fato da pessoa não saber pesquisar o custo dos serviços, ou seja, fazer o custo do serviço, seja buscando nas tabelas de referência como o SINAP, busca serviços errados, ou faz composições erradas, quando é necessário fazer uma composição. Esse é um outro problema. Outro erro bastante comum é não incluir os custos indiretos. Esse acontece 95% das vezes, ou seja, não inclui o preço da administração local, não inclui o preço do canteiro de obras, e aí, muitas vezes, essas obras, se não forem incluídos esses custos, se tornam inviáveis, né? E aí, eu já sei que vai ser uma obra que não vai concluir, porque o construtor não vai ter margem para poder pagar todas essas despesas. E um outro erro bastante comum é um erro no BDI, principalmente porque, assim, pessoal, é muito importante que vocês entendam o seguinte: ainda não existe norma de orçamento, né? Se eu preciso fazer um projeto estrutural, tem uma norma, 6118. Se eu preciso fazer um orçamento, não tem norma. E qual é o problema disso? É que as coisas vão mudando ao longo do tempo. Então, quem aprendeu a fazer orçamento há 5 anos atrás já está muito defasado. Por quê? Vou te falar algumas coisas que mudaram de 5 anos para cá. Eu tenho a desoneração, que mudou lá em 2015. Mudou a forma, o percentual. Hoje ela não é mais obrigatória, é opcional. Enfim, mudou a desoneração. Mudou em 2014, julho de 2014, os encargos complementares, que agora fazem parte do custo da obra. E aí, assim, se as pessoas não ficam se capacitando, não ficam se atualizando dessas mudanças, a chance delas cometerem um erro, de colocar um item no orçamento de duplicidade, é muito grande, né? E isso torna até estressante para os gestores públicos, porque fica assim, pô, meu Deus do céu, mas esse banco é muito burocrático, toda hora é um erro. Mas, pô, não é o erro é de quem está fazendo o orçamento. E aí, muitas vezes, eu culpo isso de duas coisas. Do profissional que não se atualiza, não se capacita, né, para exercer aquela atividade, e não tem a humildade de chamar um colega mais capacitado para fazer junto, que isso não é vergonha nenhuma quando eu não tenho o conhecimento, tá? Chamar uma pessoa para poder fazer junto comigo. Agora, um outro problema também é do gestor público. Por quê? Começa a observar aí quanto é que é os concursos públicos para engenheiro de um município. O salário é R$ 1.500, é R$ 2.000. Então, quem vai participar desse concurso não são realmente as pessoas que têm maior nível de capacitação. Ou, se o cara for, ele vai fazer daquilo, o que eu chamo aqui no Maranhão de bico. Ou seja, ele tem lá aquele certinho lá na prefeitura, mas vai lá uma vez por semana, ou seja, para ele lá aquilo ali é só
enfim, um passatempo, e não é a atividade dele principal. E aí, claro, se a pessoa não leva aquilo na seriedade como atividade principal, e com esse salário não tem nem como investir em si mesmo para ganhar mais conhecimento, aí a possibilidade de ter em orçamento é muito grande. Então, pessoal, saibam que o que você aprendeu na faculdade de orçamento não é suficiente. São raríssimas as faculdades que sequer têm uma cadeira, uma disciplina, um módulo de orçamento. Geralmente fica dentro de outra disciplina, ali 2 ou 3 aulas. Então, primeira coisa, como quase todas as áreas da engenharia, o que é visto na faculdade não é suficiente. Você vai ter que buscar conhecimento fora da faculdade. E tem 2 formas de fazer isso, tá? A primeira é por conta própria. Murilo, eu preciso de fazer um curso de orçamento? Talvez não. Se tu for um cara e começar a assistir todos os vídeos do YouTube, a comprar os livros e ler, tu vai aprender. Agora, vai demorar muito mais, porque tu vai encontrar informações erradas, tu vai ficar batendo cabeça, enfim. Mas é possível aprender sem precisar investir, né? Agora, se eu quero ter um atalho, ou seja, encontrar o conhecimento organizado e aprender com o erro dos outros, que é melhor do que eu errar, eu vou ter que investir em um curso, né, para poder eu ter um conhecimento mais direcionado. E fundamental, não adianta eu simplesmente estudar se eu não me manter atualizado. Todo dia sai um acórdão novo do Tribunal de Contas que muda alguma coisa na relação da forma de fazer um orçamento, principalmente quando se trata de obra pública, que no caso da obra pública, pessoal, tem uma série de legislações e acórdãos que eu preciso conhecer. Então eu preciso estudar e me manter atualizado. E digo para você agora que é estudante aí, se alguém um dia disse para você que quando termina a graduação, acabou os estudos, foi uma das maiores mentiras que tu já ouviu, porque eu estudei infinitamente mais depois da faculdade do que para me formar. Né? Para me formar, eu precisei fazer as provas ali, coisas que de repente para mim eu nunca nem usei profissionalmente, como preparo de estrutura, eu nunca projetei nem uma casinha de cachorro. Né? Para mim, se pudesse fazer só a disciplina de orçamento e planejamento, ótimo. Mas não, eu tive que fazer toda para poder pegar o canudo. Beleza, peguei o canudo, agora eu vou me aprofundar naquilo que eu quero ser bom. E eu preciso ser bom em alguma coisa, pessoal. Se tu for mais ou menos em todas, o teu futuro é ficar brigando preço com a galera, né? Ver quem oferece o serviço mais barato, porque tá todo mundo na média ali, né? Agora, se tu se aprofunda e se torna uma referência em algum assunto, tu não tem concorrência e tu pode cobrar o preço que tu quiser, que as pessoas vão te pagar. Uma coisa que eu digo direto nas minhas palestras, eu sempre pergunto, pessoal, quem conhece aqui o Whindersson Nunes? Todo mundo levanta a mão, Murilo. Aí eu pergunto, quem conhece Murilo Reis? Quem conhece o Éder da HDN? Quem conhece fulano de tal? Aí a galera baixa a mão. Eu vou dizer, olha, vou te contar uma coisa. Existem 249 pessoas que assistem toda segunda-feira uma live da gente. E elas possivelmente estão a 50 passos na sua frente. Porque vocês gostam, eu também gosto de ver o Whindersson Nunes, eu também gosto de ver a resenha. Mas eu gosto de ver a resenha com dinheiro no bolso. Eu gosto de ver a resenha preparado para o mercado. Eu gosto de ter o dinheiro para ir para o camarote do Safadão, não para estar na pista pensando no trabalho amanhã. Então, velho, se você quer ganhar dinheiro, você quer se destacar no mercado, pague o preço, velho. Pagar o preço não é só pagar o treinamento, não. Pagar o treinamento é o de menos. O que principal é você se comprometer a ser foda. Agora, Murilo, você falou algo interessante para quem trabalha em órgão público. Existe um outro agravante. O próprio sistema. O que é que acontece? Você trabalha no órgão público e você se planeja, ó, vamos fazer um planejamento com o secretário da Educação para reformar as escolas. Aí, de repente, de um dia para o outro, chega uma emenda parlamentar para a saúde. Aí tem 15 dias para você mandar uma proposta. Velho, é uma loucura. Sem contar os planejamentos do próprio prefeito. Ó, quebrou isso, é para hoje. E tem, velho, você se não tiver uma equipe técnica, não só um engenheiro, mas uma equipe, o negócio não anda. Vai ficar sempre no meio, naquele mais ou menos. É muito complicado. Velho, eu trabalhei em órgão público e eu sei. É muito, por mais que você queira, muita coisa foge da sua competência. Se você trabalha em órgão público, você deve saber do que eu estou falando aí, pessoal. Você que está assistindo. É tenso, tá certo? É realmente um pouco complicado. E você, óbvio, quanto mais preparado você tiver, menos tempo você vai levar para fazer isso. Exatamente. E o Brasil, como maneira geral, perdeu a questão de fazer projeto, né? As pessoas não valorizam mais projeto e no órgão público também é assim. Hoje, se chegar para o prefeito com um saco de dinheiro para poder fazer a obra prioritária que tem no município, talvez muitos deles não sabem qual era a obra prioritária. Não existe um estudo para saber realmente o que a cidade precisa.
E aquilo que a cidade mais precisa, o projeto já tem que estar ali na prateleira, para quando chegar o recurso, o projeto está pronto, né? E ali só atualizar o orçamento. E isso foi uma coisa muito importante para as pessoas entenderem. Exemplo aqui, o PAC, né? O Programa de Aceleração do Crescimento. Todo mundo falou, mas o PAC foi um vexame, as obras não terminaram. Mas, pessoal, o PAC foi o seguinte, pegaram aqui, botaram um monte de dinheiro em cima da mesa e falaram para os prefeitos e governador, tá aí, é para fazer a obra. Aí é que os governadores, prefeitos foram fazer os projetos. Então, enfim, demorou muito tempo para poder a coisa engrenar. E aí, quando a coisa começou, algumas obras começaram a engrenar, né? Houve aquela série de problemas e hoje nós temos aí dezenas de milhares de obras inacabadas no país. E aí, tanto é que o PAC 2 já veio dinheiro para fazer projeto. Então, pessoal, aí estamos em época em ano de eleição, né? Não sei se ainda vai ter eleição esse ano, mas enfim, se você aí trabalha em prefeitura, está apoiando algum candidato, enfim, faz parte de alguma gestão de algum município, tem alguma forma de opinar, opinem para que o município tenha uma equipe de engenharia e arquitetura, que tu vai perceber que no final de 4 anos tu vai conseguir mudar a cara do teu município, porque dinheiro para fazer as obras públicas tem no rodo lá nos ministérios. O que falta é projeto, acompanhamento. Então, se você quer mudar a realidade do seu município, eu tenho certeza que uma gestão eficiente de engenharia e arquitetura no município pode, no final de 4 anos, mudar totalmente o município, porque dinheiro tem, falta projeto e equipe técnica. Rapaz, eu vou contar um fato, eu não posso falar o nome da cidade, que a gente perdeu 11 milhões porque nós não temos a topografia da cidade. Como é que você tem uma cidade, tem 100 e tantos anos e nenhuma gestão anterior fez um levantamento topográfico para quando tivesse tudo pronto, aí acontece, você tem 15 dias para fazer levantamento topográfico e projeto de pavimentação e drenagem. Meu amigo, imagina o erro se você faz nas pressas e começa a entrar água na casa do povo. É um erro de drenagem, é um erro que perde uma eleição. O prefeito já pensa nele, sabe que se acontecer isso, ele vai perder a eleição. Então, assim, tem que ter muito cuidado. E eu já peguei, inclusive, Felipe, só para gente ter uma noção do grau de loucura que a gente pega, já peguei um projeto de esgoto de uma cidade e que não tinha topografia, né? Ver se tem cabimento. Tem só as ruas e os tubos. Sim, mas esse esgoto vai cair para onde? Onde é que é a declividade aí? Não tinha projeto. Então, pessoal, é fundamental isso, que vocês entendam que o município precisa ser organizado de forma a ter prioridade e começar a ter o banco de projetos daquelas obras prioritárias. Aí o que acontece hoje muito na prática é o seguinte, olha, o Ministério do Turismo abriu um programa de obras de turismo. Aí o prefeito vai para a obra de turismo, que eu estou precisando de turismo aqui. Aí lá aceita pavimentação. Opa, pavimentação. Tem município que não tem mais nem de botar pavimentação. E, pô, será que no município não teria outra coisa para fazer? Um portal da cidade, um balneário que tenha lá, enfim. Com certeza tem, falta olhar com prioridade. E aí o que acontece? Falta botar o pessoal da equipe técnica lá doido, querendo que faça um orçamento em 10 dias, em 15 dias, para poder apresentar qualquer coisa lá naquele ministério, para poder pegar o recurso. Já teve caso que o gestor pediu pavimentação e quando ele abriu o mapa da cidade, não tinha mais onde botar, não tinha efetivamente mais. Todas as ruas já faziam parte de algum projeto, era um município pequeno. Então, enfim, perdeu o recurso. Então, falta esse planejamento para que a gente saiba quais são as demandas do município. E isso é muito fruto da falta de uma equipe técnica de engenheiros e arquitetos que estejam lá comprometidos. E, claro, para estarem comprometidos, precisam ser bem remunerados, né? Muito boa explicação. Pessoal, antes de mais nada, eu vou dizer o seguinte, eu vou liberar para vocês como bônus um orçamento completo de uma licitação que eu participei no mês passado. Então, quem quer esse bônus vai fazer o seguinte agora. Vai dar um print na tela, marcar a Z Construções e Engenheiro Murilo Reis. Todo mundo que me marcar vai aparecer a mensagem no meu story. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou encaminhar um link para que você possa baixar esse orçamento. Se chegar a 250 pessoas aqui até o final, eu ainda mando um material do SINAP, de metodologia e conceito que a gente tem disponível para vocês. Agora, marca o Murilo, porque o cara, deu um show de uma aula. Murilo, quero agradecer demais a você mais uma vez. Vamos só fazer a hashtag do projeto, que é o hashtag 2020. Toda segunda-feira é essa pose maravilhosa para a gente vislumbrar as pessoas que estão vendo os stories dos nossos seguidores. Pessoal, dá aquele print, marca a Z, marca o Murilo Reis. Ainda não terminou, tá? Tem algumas perguntas que a gente vai abrir aqui ainda, mas eu preciso do print de vocês.
Ajude-nos a ajudar o máximo de pessoas possível, gente. Isso a gente está dando aqui com muito carinho, com muita dedicação. E só mais um detalhe, o pessoal também que me marcar, eu vou mandar para vocês também um e-book de orçamento, beleza? Então me marquem aí. Agora só um detalhe, o pessoal que tem o perfil privado, é importante que mandem o print, porque no privado a gente não consegue, não recebe a notificação, beleza? Perfil privado, tranquilo? Bem lembrado, Murilo. Ó, 3 bônus, um orçamento, um livro de metodologia e conceito e um e-book do Murilo. Pô, vocês querem mais o quê? Tá melhor que uma aula. Vai não pra faculdade, fica aqui com a gente. Vamos ver as perguntas aqui que o pessoal fez. Murilo, boa pergunta essa. Como precificar um orçamento? Olha, pessoal, orçamento ele tem um detalhe que é muito importante. Olha só. A pergunta dele foi como eu dou o preço para fazer o serviço. Ah, tá. Olha só, tem duas formas. A primeira forma, que eu considero a melhor, é eu fazer o seguinte, eu faço uma estimativa de quanto tempo eu vou levar para fazer aquele orçamento, né, e vejo quanto custa minha hora técnica. A nível de referência, eu sempre sugiro que o seguinte, para um recém-formado, 100 a 150 reais a hora técnica está um valor bem razoável. E claro, quanto maior a tua expertise, mais para poder cobrar na tua hora técnica. Por exemplo, eu, Murilo, quando vou precificar os meus orçamentos, boto em torno de 350 a 450 reais a hora, tá certo? E claro, então se eu tenho a quantidade de horas, multiplico pelo quanto vale a minha hora de trabalho, eu tenho já um valor X. Dois detalhes importantes. Primeiro, saber se tu vai ter algum custo a mais para fazer esse orçamento. Ah, vou ter que me deslocar para a obra. Adiciona nesse custo, beleza? Aquilo é só a tua remuneração. Agora, algumas coisas que podem fazer tu aumentar o valor. Primeiro, prazo. Se o teu cliente quer a coisa para ontem, é mais caro. Porque tu vai deixar de fazer outras coisas para poder focar no dele. Outra coisa também que impacta nesse valor, a negociação. Dependendo de qual for o cliente, tu vai botar um pouquinho a mais para te poder ter uma margem para negociar com ele o valor, tá certo? Agora, tem muita gente também que cobra um percentual do valor do orçamento. Isso, pessoal, vai acontecer principalmente em caso de licitação. Às vezes o teu cliente ele não tem dinheiro ali para te pagar, para te fazer o orçamento para ele. E é muito comum as pessoas fazerem de graça. Pô, Murilo, eu vou trabalhar de graça? Vai. Só que, se ele ganhar a licitação, o que tu vai cobrar de percentual para ele vai ser muito mais alto, o valor que tu vai ganhar, do que se tu tivesse cobrado para ele um valor lá atrás. Exemplo, eu vou cobrar aqui 1% do valor do orçamento se ele ganhar a licitação. Só que o orçamento da obra é de 9 milhões. 9 milhões. 1% é quanto? É 90 mil reais. Agora, tu só vai ganhar 90 mil reais se tu entregar para ele o contrato assinado. E aí tu vai ter que, além de fazer o orçamento para ele, acompanhar ele durante a licitação, defender ele dos recursos dos concorrentes, fazer recurso para eliminar os concorrentes dele, ou seja, fazer o serviço completo. Então tem muita gente que faz assim. Agora, pelo amor de Deus, seja qual for o serviço de engenharia que vocês fizerem, não vão me fazer por metro quadrado, pessoal. É a pior coisa que vocês podem fazer. Muita gente quer valor de metro quadrado de projeto. É furada. Por quê? Vou te dar um exemplo bem aqui. Projeto elétrico. Um exemplo, projeto elétrico. Ah, eu vou cobrar 10 reais por metro quadrado. Um exemplo. O cara pediu para te fazer um projeto para ele de uma garagem. Né? Garagem, se tiver uma tomada, é muito, porque para o cara lavar o carro ali e tal. Agora, se esse mesmo projeto for de uma cozinha, que tem tomada de uso especial, tomada de uso simples, iluminação, pô, vai dar muito mais trabalho. Então, esqueça cobrar por metro quadrado. Orçamento, ou tu cobra por hora técnica, né? Aí tu vai estimar as tuas horas técnicas. Agora, é muito importante tu entender que é o seguinte, se tu errar as horas técnicas, tu vai ter que engolir aquele prejuízo. Por exemplo, eu estimei 8 horas, mas levei 12 horas. Tu não vai chegar pro cliente, gastei 4 horas a mais. Não, porque fica feio. Tu engole o prejuízo naquela, mas tu já sabe mais ou menos para a próxima. Ok? Então, hora técnica ou percentual. Sendo que geralmente percentual é em licitações e tu não vai cobrar nada para fazer o orçamento. Isso quer dizer que tu pode participar de 10 licitações com aquela empresa, perder 9. Ou seja, tu gastou um monte de tempo fazendo 9 orçamentos que não teve nenhum resultado. Mas no 10º, tu tem um resultado que compensa todos aqueles 9 para trás, beleza? Show demais. Olha essa pergunta aqui do engenheiro Mota Boloini. Os conceitos de orçamento de obra nova se aplicam em obra de reforma?
Sim, só que tem que tomar um cuidado com uma coisa que é muito importante. Que reforma, eu preciso, primeiro, dificilmente eu tenho um projeto de reforma. Então eu vou ter que fazer o quê? Vistoriar o local, né? E identificar todos os serviços e quantificar. Ah, vou ter que demolir reboco? Beleza. Quantos metros quadrados? Vou mensurar tudo isso. Agora, uma coisa muito importante, pessoal. Reforma é uma obra muito incerta. Porque eu estimei que eu vou ter que demolir 10 metros quadrados de reboco. Só que na hora que eu começo a meter lá a talhadeira, o que está de reboco detonado aumentou para 20. Então, qual é o grande problema aí? Das duas, uma. Ou tu vai colocar um grau de incerteza no teu orçamento maior, lá no BDI tem um negócio chamado riscos, então a obra de reforma agora tem um risco muito grande, porque tu pode, no meio da reforma, encontrar situações não previstas. E aí, nesse caso, o que eu recomendo? Que tu bote sim um percentual de risco um pouco maior, porque tu pode, até um determinado momento, engolir aquele serviço a mais. Exemplo, se passou 1 metro quadrado de demolição de reboco do que eu previ na planilha, eu não vou incomodar o meu cliente pedindo, eu preciso de um aditivo aqui de 1 metro quadrado de reboco. Não, aquilo ali, o meu orçamento já está suportando aquele 1 metro a mais. Agora, é claro que pode acontecer de um serviço que tu não tinha como saber, mas na hora que tu começou a fazer a reforma, apareceu. E aí, nesse caso, pessoal, o contrato ele tem que estar muito, muito claro para possibilitar o aditivo. Aí sim, olha, o que está previsto nesse contrato é isso, isso, isso e isso. Surgiu um serviço novo, ou o quantitativo foi muito maior do que o previsto inicialmente, tu pede um aditivo. Agora, detalhe, é muito importante que vocês, mais uma vez eu falo para vocês da importância de vocês elaborarem as composições de custo corretamente. Não vão pegar lá os coeficientes que tem no SINAP para obra nova e utilizar o mesmo para reforma. Porque reforma é uma obra que tem um grau de dificuldade muito maior. Às vezes eu estou fazendo a reforma com gente dentro da casa. Então é claro que a produtividade é infinitamente menor. Então eu preciso ir ajustando as minhas composições, tá certo? Para que eu possa ter valores mais precisos. E isso é muito importante, que as pessoas, ao fazerem os orçamentos, elas depois vão na obra e verificam o seguinte: se aquelas composições que elas utilizaram, elas podem ser aferidas, para eu ir corrigindo meus coeficientes de cada obra. Então, muito cuidado, porque a obra de reforma ela é cheia de pegadinha. E uma dica que eu vou dar para vocês, principalmente quem está trabalhando com obra privada, é que você, quando entra numa reforma, o seu cliente ele odeia aditivo. Ele odeia aditivo. Nenhum cliente se preparou. Já ouviu aquele caso? Me preparei para fazer a minha reforma e ia gastar 50 mil, deu 80. Cara, o cliente fica frustrado pro resto da vida. A dica que eu dou é você ser o mais claro possível para ele. Olha, tua casa não tem projeto, eu vou entrar aqui de tal maneira. E eu gosto, nesse tipo de serviço, de fechar por administração. Porque o cliente não vai ter como achar que eu estou enrolando ele. Ele vai ver exatamente para onde está indo o dinheiro do material, para onde está indo o dinheiro da mão de obra e quanto que eu estou ganhando. Então, quando eu trabalho com um cliente privado, eu costumo dizer que a melhor opção para reforma, principalmente se for uma obra antiga de 20, 30 anos, é você fechar por administração. Pessoal, eu vou encerrar a live de hoje, senão a gente vai terminar, já deu o aviso aqui. E eu vou perder a live. Eu quero deixar ela disponível durante 24 horas. Murilão, muito obrigado mais uma vez, meu amigão, por todo o conhecimento compartilhado. Sabe que você é um grande parceiro e eu admiro demais seu trabalho. Para quem não conhece o Murilo, vai lá na página dele, segue o cara. O cara é um monstro da engenharia, velho. E vai pro YouTube e pro Spotify também, nossa live. Show de bola. Vai ficar todo disponível, viu, pessoal? E outra, na sexta-feira ela fica disponível também no IGTV. Viu? Fiquem com Deus, até mais. Milão, valeu, cara. Tchau, tchau. Tamo junto.